Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um Fala Vereador, este espaço destinado aos parlamentares de Itajaí para exporem suas pautas legislativas e comentarem os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. Hoje, nós recebemos aqui no estúdio de TV Carlo Antônio Vicente, a vereadora do PL, Roseli Tondorf Sesconeto. Olá, vereadora, prazer recebê-la aqui no estúdio. Boa tarde, o prazer é todo meu em poder ter essa oportunidade de estar aqui junto a você. Roseli assume a vaga na Câmara de Vereadores no lugar do vereador licenciado Fábio Negão. Vai ficar por 31 dias aqui na casa, já cumpriu alguns. Como é que está sendo essa experiência para a senhora? Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer aos meus eleitores que me trouxeram aqui, mas também ao vereador Fábio Fernandes, porque se não fosse a benesse dele me permitir estar aqui, eu não estaria tendo essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a nossa política. Vereadora, conta para a gente conhecer um pouquinho de você, quem é a vereadora, quem é a Roseli Sesconeto? A Roseli Sesconeto é uma menina que veio lá de Trombudo Central, né, uma cidade bem provinciana, né? Nasci em 1965 e com 10 anos a minha família, né, meu pai Ireno Tondorf e Maria Alves, agricultores humildes, mas que me ensinaram muito o comprometimento com o trabalho, o respeito ao ser humano e a seriedade. Me trouxeram para essa maravilhosa cidade, que eu acredito que tenha sido o meu porto seguro. Aqui eu cresci, comecei a estudar, fiz faculdade, fiz pós, conheci meu esposo, iniciei minha família e eu acredito que esse tenha sido o meu porto seguro. Sou apaixonada pela cidade de Itajaí e de seus moradores. A senhora estudou em quais escolas aqui no município? Qual o curso de graduação que a senhora fez, depois de especialização? Eu estudei na Escola Básica Antônio Ramos, pelo município. Com uma bolsa de estudo, eu consegui ingressar e fazer pedagogia. Aliás, nem foi pedagogia. Com uma bolsa de estudo, eu consegui ingressar na escola ali Pedro Antônio Faial. Fiz magistério, cheguei a fazer estágio, mas quando fiz o estágio eu identifiquei que o meu foco não seria ensinar crianças, que eu teria um outro foco. Eu queria fazer faculdade de psicologia, mas como eu sou filha de pessoas muito humildes, eu não tinha condições financeiras de fazer o curso. Então eu fui trabalhar e criei uma profissão, eu aprendi a profissão. Eu sempre trabalhei com pessoas, na parte de RH, eu sempre cuidei de pessoas. Casei, tive meus filhos, precisei morar fora daqui por questões de trabalho, que a empresa era daqui, me transferiu e depois voltei. Em 2014, vendo que os meus filhos estavam entrando na faculdade, eu tive a grata, sei lá, sorte ou oportunidade e fui fazer faculdade. Eu escolhi fazer um curso de gestão de recursos humanos, é um curso tecnólogo. E como sempre, tudo que eu faço é com muito empenho, com muito comprometimento. Eu fui abençoada ou premiada com o Prêmio Mérito Estudantil, o que me deu a oportunidade de fazer uma pós-graduação em gestão comportamento humano. Então eu fiz MBA em comportamento humano. Essas duas, tanto o tecnólogo quanto o MBA, eu fiz na Univale. E como é que surgiu o seu gosto pela política, até levando em conta que também a senhora já tem uma trajetória tanto de vida quanto também de qualificação profissional, de estudos, que envolve esse comportamento humano, envolve se relacionar com as pessoas, compreender também a visão dos outros? Dizem que o universo conspira, né? Então, quando você faz as coisas vão acontecendo e você deve sempre aproveitar as oportunidades que passam na sua vida, né? Em 2012, eu fui contratada para trabalhar no Grupo Minister. Lá eu trabalhei de 2012 até o início de 2023. Em 2018, o nosso hoje deputado federal Jorge Guetem se lançou candidato a deputado federal. E, entre os colaboradores, convidou alguns que quisessem apoiá-lo durante a campanha.
eu me coloquei à disposição e trabalhei durante a campanha. Na primeira eleição ele não foi eleito, né? Mas já deu um gostinho do que era estar na política. Em 2020, eu fui convidada a colocar o meu nome à disposição do município, pelo PL. E confesso a você que no momento que eu fui convidada, me estranhou o convite. Mas com o apoio da família, que nesse momento é muito importante, eu conversei com eles e eles me responderam da seguinte maneira: mãe, você sempre fez política, porque você sempre esteve cuidando da pessoa. Acho que você deve tentar. E eu me lancei como candidata. Foi um período muito difícil, porque nós estávamos em plena pandemia. Então, a política da conversa, do contato, ela não pôde acontecer durante a pandemia. Então, nós tínhamos que trabalhar de formas diferentes. Eu não esperava o resultado que eu tive. Eu obtive 339 votos, que para mim foi uma grata surpresa, né? Porque você sabe que o voto ele é uma condição de confiança. E eu fiz uma campanha apenas com voluntários. Então, foi uma campanha muito, digamos, simples, humilde, só com voluntariado. Então, quando eu recebi o resultado, isso me inspirou. Me inspirou a ficar na política, porque se eu representei tanto para 339 pessoas, eu poderia fazer muito mais. E aí, em 2022, veio a campanha para deputado federal, que, obviamente, eu me joguei de corpo e alma. E nós fomos agraciados com a vitória do nosso deputado Jorge Guetem de Lima, que está lá em Brasília, nos representando tão bem e nos enche de orgulho em saber que ele é da nossa região e da nossa cidade. Apesar de que ele não tem o domicílio eleitoral aqui, que é de Rio do Sul, mas acredito que ele representa bem nós itajaienses. Então, foi daí que surgiu o meu amor pela política. Estou aqui, espero conseguir representar bem todos os eleitores que depositaram a sua confiança em mim, assim como a oportunidade que o Fábio Fernandes me ofereceu, e já coloquei meu nome à disposição do PL para uma próxima candidatura. Então, vai depender do que o partido decidir. A leitura de toda essa história que a senhora contou, né, e narrou, ela é assim: a senhora está à disposição para continuar em trabalho na política, conversando com as pessoas, conversando com o partido político, também, de repente, com outros partidos, para buscar soluções para Itajaí, é isso? Eu falo muito para as pessoas, para a minha família e para o meu círculo de amizade, que estar na política não é somente você ter um mandato. O mandato, ele é muito bom, ele te abre portas, ele te oferece várias oportunidades. Mas pessoas que realmente queiram estar na política, queiram trabalhar pelas pessoas, ajudar o seu próximo, ela não precisa ter mandato. Ela precisa ter boa vontade e disposição. E isso vocês podem ter certeza que não me falta. Vereadora, como é que a senhora percebe a oportunidade que está tendo aqui na Câmara de Vereadores de participar aqui de dentro, até porque a senhora ficou em sétima, né, em sétima suplência, mas a senhora já se adaptou ao trâmite da casa, já tem certa familiaridade também com os instrumentos de indicação, requerimento, projeto de leis, tem conversado com os demais pares, com os servidores da casa. Como é que está sendo essa experiência? Essa experiência de vida, que eu entendo que isso seja uma experiência de vida, tem sido magnífica. A receptividade que eu tive aqui na Câmara, tanto dos meus colegas vereadores e vereadoras, quanto do efetivo, das assessoras que estão me apoiando, que são as assessoras do Fábio Fernandes, elas são muito relevantes e elas vêm com muita naturalidade. Eu não tenho tido dificuldade nenhuma em entender o que é uma indicação, o que é um requerimento, o que é um projeto de lei, porque justamente as pessoas estão dispostas a ensinar. Porque se elas não estivessem dispostas, eu não iria saber também, mesmo que eu fosse procurar. E assim, todos os gabinetes se colocaram à minha disposição. Então, eu realmente tento e quero aproveitar essa oportunidade, porque eu vejo a disposição das pessoas, o quanto as pessoas querem me ajudar para que eu
possa entender e levar para frente. Vereadora, quais as bandeiras que a senhora defende e que a senhora busca desempenhar e até empenhar um tempo um pouco maior para buscar políticas públicas? Eu sempre defendi, já em 2020, como bandeira, mulher, criança e idoso. Eu entendo que nós, mulheres, nós precisamos ter um porto seguro para dar sequência à nossa vida. Quando eu falo para você um porto seguro, eu falo que a mulher ela quer que a sua filha, o seu filho esteja bem na escola, esteja sendo bem atendido, que as vagas de creche sejam disponibilizadas, que a saúde tenha condições de atender essas crianças, então que tenha segurança nas escolas. Então eu acredito que quando eu cuido do filho, eu estou protegendo a mulher. E também eu defendo a bandeira do idoso. Porque todos nós temos pais, mães, sogros, sogras. Então, se essas pessoas também estão bem amparadas, nós mulheres que somos o centro, o esteio da família, nós vamos estar mais tranquilas, nós vamos poder trabalhar com mais facilidade, com mais tranquilidade, desenvolver nossas atividades. Então, eu busco políticas públicas, tanto para mulher, criança e idoso. Claro que a gente nunca vai buscar só para essas pessoas, nós temos que pensar no macro. Então, a gente, quando pensa em saúde, não vou pensar em saúde somente para mulher, criança e idoso, nós temos que pensar para todos. E vocês, homens, também são contemplados quando a gente pensa nesse sentido, porque vocês, com as esposas tranquilas, os filhos tranquilos, os familiares tranquilos, todo mundo vai estar bem. Então, a minha bandeira é mulher, criança e idoso. Entre as suas diversas propostas como parlamentar, a senhora já tem algumas protocoladas na casa, algumas indicações, e a maioria, as indicações até agora ali protocoladas, elas tratam bastante da infraestrutura da cidade, que é um tipo de indicação bem comum aqui na Câmara de Vereadores. E uma delas, ela pede uma operação tapa-buraco, assim, na Avenida Leopoldo Cristiano de Miranda, né, no bairro São Vicente, que é uma via de muito fluxo e sempre precisa de constantes reparos, né? A situação das vias aqui na cidade, problema urbano, que é na maioria dos municípios de médio porte. Como que a senhora avalia a situação de Itajaí? A senhora que tem um conhecimento também de outras cidades aqui do estado, cidades catarinenses. Itajaí tem as vias urbanas bem preservadas em comparação aos demais municípios? Nós somos privilegiados em morar numa cidade como Itajaí. Isso, sem sombra de dúvida, nós temos várias avenidas, trechos muito bem cuidados. Mas nós não podemos pensar somente na parte onde a gente transcorre no dia a dia, as avenidas, né, uma Hercílio Luz, uma Marcos Conder. Nós precisamos ter esse olhar para os bairros. E alguns bairros que eu passei, eu identifiquei algumas falhas, né, ou limpeza de rua, ou falta de asfalto, ou recapeamento, ou tapa-buracos. E para isso eu fui procurar a Secretaria de Obras, para entender melhor como que funciona isso, porque não basta eu passar na rua e identificar que tem um tapa-buraco para ser feito, um recapeamento, uma finalização de uma calçada, não é só isso, eu preciso entender como que funciona essa autarquia. Então eu procurei o secretário de obras, o Dedé, o qual me atendeu com muita delicadeza, muito cuidado e foi muito prestativo, e eu identifiquei que hoje a Secretaria de Obras ela ainda está evoluindo, mas já evoluiu bastante. Eles têm um programa onde eles cuidam das ruas, onde todas essas indicações elas são colocadas lá no programa, como são atendidas, em que situação que está. Uma outra situação que cabe aqui, colocar que toda quinta-feira a Secretaria de Obra ela está à disposição para atender os municípios. Os moradores de Itajaí com alguma reivindicação ou pedido. Os moradores não precisam esperar que somente o vereador faça essa indicação de uma rua. Eles também podem procurar a secretaria. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Já já nós voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador para continuar o bate-papo com a vereadora Roseli Sesconeto. Até mais. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí.
Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco a vereadora Roseli Sesconeto, do PL. Bom, vereadora, vamos falar um pouquinho a respeito das suas ações, seus requerimentos, ofícios aqui na Câmara de Vereadores. A senhora já escolheu, parece, alguns setores do Poder Executivo que a senhora está pedindo informações e pedindo também uma mobilização para a solução de alguns problemas. E até tem a Secretaria de Educação, por exemplo, que a senhora está ali buscando algumas informações a respeito da compra de vagas nas creches e também a assistência social, as vagas da cota social do Asilo Dom Bosco, entre outras secretarias aqui. Vereadora, como é que está sendo essa escolha dos problemas e o que é prioridade em tudo isso? Tudo é prioridade. Quando se fala em criança, mulher e idoso, tudo é prioridade. Eu foquei em... Eu poderia estar enviando requerimento, que é o normal, mas eu foquei em pedir através de ofício, porque eu tenho urgência nas informações e eu quero transparecer essas informações para o nosso povo, para os nossos eleitores. Então, sempre foi um questionamento lá na rua para mim, como que acontece a fila de creche, como que é as vagas de creche, como que é o procedimento. Então, isso é uma necessidade que eu preciso responder para o meu eleitor. Então, foi uma das primeiras ações que eu fiz, eu fui procurar a Secretaria da Educação, fui muito bem recebida pela secretária, dona Elisete, e me coloquei essa situação para ela, que ela já se prontificou a responder. Só estou fazendo o ofício e ela vai me responder para que eu possa falar para as pessoas. A vaga de idoso, a vaga social também é muito importante a gente saber. Porque hoje nós temos apenas um asilo que atende a essa demanda. Nós temos algumas casas de repouso aqui, mas que são a nível privado. Então, público, nós temos o asilo. E a crescente demanda por pedidos de vaga gera uma fila. E eu gostaria de saber, também já falei com a assistente social, estarei encaminhando um ofício, como que faz essa vaga, como é que funciona, como que é gerido essa vaga, qual a logística, qual a dinâmica dessas vagas, qual o procedimento para ocupar essas vagas. A gente sabe que existem vários tipos de idosos, existem os idosos que são acamados, que não têm mais condições de andar, tem os outros que têm menos debilidade, então eu quero saber da assistência social como que é feito essa demanda, então já também encaminhei um ofício para eles. Secretaria de Habitação também tem um ofício solicitando algumas informações a respeito do espaço onde era o antigo posto, né, da PRF. Me preocupa muito. Nós somos uma cidade que a gente está recebendo constantemente pessoas de fora, né? Então, a demanda de novos moradores na cidade é muito grande. E você sabe que aquele trevo ali, onde estava o posto da Polícia Federal, é o trevo de acesso principal a Itajaí. Né? E eu vejo que aquele posto ali, ele foi desativado. Eu não sei se aquele espaço é do município, se era alugado pela Polícia Rodoviária Federal, mas eu gostaria de saber qual a situação do posto e como vai ser gerido aquilo ali. Se tem algum funcionamento, se tem alguma utilidade. Eu gostaria, se possível, de sugerir que ali fosse um posto de informação. Pode ser uma informação turística, tudo. Uma situação... Muitos dos nossos detentos aqui, né, que saem da Canhanduba, quando terminam de pagar as suas penas, são de fora, são de outras cidades. E eles não têm um local para procurar uma informação, uma ajuda. Talvez a gente pudesse usar esse espaço, a gente pensar em usufruir daquele espaço ali que está tão bem localizado, é na entrada da cidade. Então, eu acho que isso é muito importante para nós, moradores de Itajaí, ter um respaldo, saber o que vai ser feito daquele posto. Vai ser desativado? Vai ser feito alguma coisa? Podemos reivindicar alguma situação? A senhora vai receber as informações, vai vir um monte de dados e alguns contextos ali em cada uma
dessas circunstâncias. O que a senhora pretende deliberar após isso? Porque, de repente, a senhora não estará na Câmara de Vereadores, mas vai deixar alguma recomendação, vai estudar algum tipo de proposta, de projeto, ou até mesmo movimentar parte da sociedade para pedir uma inovação nessas políticas? Bom, há pouco eu falei para você que quem quer fazer política, que quem quer ajudar as pessoas não precisa ter mandato. Então, se eu obtiver essas respostas, com certeza eu vou levar para frente. Se não tiver nenhum colega meu, vereador, que queira levar para frente, eu vou sim acionar a população, reivindicar, porque eu acho que é isso que é fazer política, é ter a consciência de que é para fazer o melhor para as pessoas, é para estar ajudando. Então, se eu não tiver mandato e não tiver alguém que eu acredito que não vai faltar colega que queira me apoiar num projeto desse, eu não estaria no lugar certo, né? Eu não deveria estar na política, né? Então, se eu penso em fazer o bem e ajudar as pessoas, porque a política, ela tem um lema, a política não é para servir você, é para servir a população. Então, eu não posso pensar que a política vai me servir, eu tenho que usar a política para servir a população. E outra estratégia para servir a população é por meio das emendas parlamentares. A senhora também tem algumas propostas aqui, vai levar, e uma delas é com relação à saúde, projeto de espaço para amamentar e grupo de convivência. Sim, eu visitei algumas entidades, algumas autarquias, como você viu, né? E eu elenquei algumas prioridades. Tudo é prioridade, mas tem algumas que são. E lá no CIS eu conheci um espaço que chama-se Amamentar. O que é esse espaço? Ele é um espaço destinado às gestantes. E nesse espaço eles ensinam de tudo para a gestante, desde como é uma gestação, quando nasce a criança, tem o teste do pezinho, tem uma série de ações que são feitas nesse espaço, tá? E que está sendo muito proveitoso, porque você sabe que quando nós começamos a cuidar das nossas crianças recém-nascidas, nós já estamos fazendo uma prevenção com a saúde. Então, se essa criança, se a mãe for bem orientada para poder amamentar o seu filho, o quanto tempo, isso já vai estar favorecendo. Então, é um projeto maravilhoso, convido a todos a conhecer esse projeto. E a ideia é levar para outros bairros, não é ampliar ali, é levar o projeto para outros bairros. E isso é uma necessidade. E também no Santa Regina tem um projeto que é acolhedor. Aproveitando que nós estamos no Setembro Amarelo, né? Falar sobre saúde mental. Nós hoje temos um grande problema. As pessoas elas estão se isolando. E o isolamento, ele traz sérias consequências para a nossa saúde. A ideia do psicólogo Ricardo Sanches é justamente criar alguns grupos e que esses grupos multipliquem as informações, o apoio a outros moradores. E ele escolheu o bairro Santa Regina. Então, isso foi uma das principais emendas que eu pedi. Espero conseguir, mas como tem outras também, temos o asilo, temos a Univale, que tem um projeto excelente, que cuida de idosos. Então, do asilo Dom Bosco é aquela questão das vagas, é isso? Não é a questão das vagas. As vagas social, elas são geridas por um programa que já existe na prefeitura, mas o asilo, ele também precisa de outras situações. Um exemplo, vocês sabiam que a capela do asilo, ela está desativada justamente por falta de uma reforma? E os idosos que estão lá, eles reivindicam os atos religiosos, e quando um padre vai lá para celebrar uma cerimônia, uma missa, tem que celebrar ali nos corredores. Então, a gente não pode se preocupar, é o que eu falei para você, é em todas as situações. Então, a gente está buscando emendas para ajudar nesse sentido também. E para a Univale, o que a senhora busca? Eles também têm um projeto que atende idosos ali. E os idosos, a gente tem que pensar que os idosos, cada dia é um dia a mais na vida, uma deficiência a mais, uma debilidade a mais. E hoje eles têm um espaço que eles acolhem os idosos e que fica no 2º piso. Então, eles precisam ter uma mobilidade para levar, porque às vezes tem um cadeirante, às vezes tem uma pessoa com andador.
Então, para ficar subindo por escada, fica muito difícil. Então, a gente está buscando alguma benfeitoria para ajudar nesse sentido. Vi também que a senhora propõe, espera, né, uma emenda para a DECO, que é a entidade aqui de Itajaí que trabalha com ecoterapia com cavalos. A gente até trouxe uma vez elas aqui para comentar, para falar sobre o trabalho, sobre o que a senhora deseja levar para facilitar um pouco a atividade dessa instituição. Eu fui conhecer essa instituição, eu confesso que eu não conhecia, essa em específica, fui conhecer, e eu me deparei assim com uma situação um pouquinho difícil. Eles têm o trajeto para chegar até lá, o caminho é bem difícil. Eles têm problema com ônibus, com locomoção. Então, assim, ó, é um projeto maravilhoso, muito bem, os animais são muito bem cuidados, os profissionais que estão lá, mas eu acho que a gente tem que ampliar, porque o que eles recebem de recursos ainda é muito pouco para ajudar a população. Eles têm fila de espera. Então, a gente precisa ampliar os atendimentos. E para ampliar os atendimentos, eles precisam ter, porque hoje eles trabalham até num sistema de carona, porque não tem o ônibus para ir até lá, então é difícil. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, ampliar os atendimentos, dar mais mobilidade para eles, nesse sentido. Vereadora, a senhora também tem uma proposta de emenda parlamentar para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Agora estamos chegando no Outubro Rosa e várias demandas surgem dessas entidades. A Rede Feminina de Combate ao Câncer é uma rede que é baseada no apoio e nas pessoas voluntárias, né? Então, eles não têm muitos recursos e eles têm uns projetos muito bons. Eles recebem da Unimed 25 mamografia mês. Eles têm o pessoal do laboratório PHD que recolhe o material para fazer exames, mas eles precisam pagar esses exames. Então, assim, ó, a gente precisa pensar em ampliar esses atendimentos. E hoje, eu também, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, ela não só está atendendo as mulheres. No mês de novembro, ela faz uma promoção, um atendimento aos homens também. Porque hoje, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, ela trata mais do câncer de útero e mamas. Mas a gente também tem que pensar num todo. Então, é para ampliar esses atendimentos, porque falta recurso. E hoje, a gente se depara com situações muito difíceis com relação ao câncer. Uma das primeiras situações que a gente se depara é a desinformação. Nós, mulheres, a gente se preocupa tanto com a família, com o trabalho, com a casa, e muitas vezes a gente esquece de cuidar da gente. Então, o objetivo da Rede Feminina de Combate ao Câncer é prever, não é fazer chegar ao estágio final da doença. Então, o objetivo deles é a prevenção. E para a prevenção, tem que ampliar os exames, o atendimento aos exames. Então, assim, ó, hoje, o SUS, ele coloca uma faixa etária para você fazer uma mamografia. Por exemplo, eu não quero falar assim, tipo, até 60 anos você faz a mamografia pelo SUS e depois disso não. Mas hoje 60 anos não é nada. As mulheres de 60 anos estão todas ativas, estão trabalhando, estão tendo uma vida. Então, se essa mulher, por acaso, vier a ficar doente, ela não vai ser amparada? Não vai ter um exame? Vai ter que esperar para ter esse estágio da doença elevado, tá? E aí não ter mais solução? Então, eu acredito que se a gente consiga ajudar a Rede Feminina de Combate ao Câncer, ampliar os exames na prevenção, eu acho que nós já estaríamos fazendo dando uma grande ajuda para o sistema de saúde nosso. Porque o que vai acontecer? Se essa mulher não consegue identificar um exame, fazer um exame da mamografia ou ultrassom ou preventivo, vai para onde? Ela vai parar no CIS, do CIS vai para o hospital. E aí os custos vão ser muito maiores. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar na prevenção. E prevenção é tudo, né? Nós conversamos sobre 5 emendas parlamentares aqui. E a senhora já conversou com os demais parlamentares, até com o vereador Fábio, para ver depois a viabilidade de como que isso poderá ser incluído nas pautas na Câmara de Vereadores, até para quando chegar a hora de votar
ou a LDO ou a LOA, esteja pelo menos previsto parte desses recursos? Eu não consegui ainda entrar em contato com o vereador Fábio, né, porque ele está de férias, mas acredito que quando ele voltar, né, e eu acho que esse assunto não é só com o Fábio que eu tenho que conversar. Eu acho que a gente tem que pensar em ter uma comunicação mais ampla entre os colegas. Porque quando você está falando de saúde, de criança, de mulheres, não é o partido que vai definir, não é a sigla. Eu acho que a gente tem que ter uma união. Então, eu acredito que não vai ter problema nenhum, até pela receptividade que eu estou tendo na casa, né? Então, eu acredito que não vai ter problema nenhum. E pela urgência das pautas também, né? Que são a relevância. E assim, ó, efetivamente eu assumi dia 5. Mas para trabalhar mesmo, eu comecei na segunda, em função do que aconteceu. Tinha feriado, tudo. Então, assim, ó, primeiro eu tive que conhecer a situação, visitar as entidades, as autarquias, para ver a necessidade, ver o que está acontecendo. Porque eu achei que, primeiro, eu tenho que conhecer para determinar o que eu vou fazer. Você não pode tomar uma atitude sem você conhecer o que está acontecendo. Então, eu primeiro me preocupei em conhecer a realidade lá fora, para depois encontrar com os meus parceiros aqui, meus colegas de bancada. Vamos para mais um rápido intervalo, já já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até já! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco aqui no estúdio a vereadora Roseli Sesconeto, do PL. Bom, vereadora, vamos falar um pouquinho a respeito do Porto de Itajaí, né? A senhora também participou de algumas audiências no trabalho de assessoramento ao deputado federal Jorge Guettin, e eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho a respeito desses encontros com o ministro dos Portos, o Márcio França, que era na época, né? E também sobre todo esse processo, esse impasse que o Porto de Itajaí passou, porque foram grandes as discussões, haviam muitas dúvidas, mas parece que agora, com a indicação de uma empresa vencedora da melhor proposta, o Porto será arrendado por esse período e vai voltar a movimentar containers. Conta para nós esse processo, porque a senhora tem bastante informações sobre isso. Com relação ao processo do Porto, o nosso deputado, né, o senhor Jorge Guettin, ele insistentemente procurou os ministérios, levou o pessoal aqui de Itajaí para reuniões lá em Brasília e com o objetivo de trazer, né, voltar a funcionalidade do Porto. Nós sabemos que houve, não vamos dizer culpados ou inocentes, mas a gente sabe que houve algumas negligências durante todo esse percurso. Mas não é isso que vem. O importante é a gente saber que nós temos pessoas que estão buscando o melhor. Como você falou, eu acredito que é amanhã que vai ser finalizado o retorno sobre a empresa que foi selecionada, né, a primeira. Eles estão avaliando, sim. E eu acredito que as informações sobre essa avaliação, elas estão em sigilo. Por quê? Elas são muito importantes. Nós temos que pensar que serão por 2 anos que essa empresa vai ficar aqui. Mas essa empresa que vai estar à frente do Porto por 2 anos, ela pode participar da licitação e disputar os novos anos. Uma coisa que me chama muito a atenção na situação do Porto, e isso é uma coisa para o futuro a gente pensar, eu acredito que o tempo de gestão é muito pouco. E nós sabemos que todas as vezes que muda uma gestão, sempre tem aquela pessoa que quer trazer tudo novo. E às vezes algumas informações vão se perdendo nesse percurso. Então,
Eu acredito que a gente poderia pensar em maior tempo de gestão, não tão pouco. Eu acho que isso é uma pauta que as autoridades portuárias, eles deveriam pensar um pouquinho nisso, sabe? Eu acho que fica muito pouco tempo. Claro que a gente quer o resultado o mais rápido possível, porque não só o resultado lá em Brasília, na ANTAC, sobre a vencedora, não vai justificar e não vai trazer de um dia para o outro as atividades do porto. Ela vai levar um tempo ainda. Então, e nós temos que pensar que desde que o porto parou de funcionar, quantas pessoas estão sem emprego, quantas pessoas estão sem renda, o nosso comércio está sofrendo as consequências. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. E isso é uma situação que eu penso com relação à gestão. O Porto ele vai ter um edital em breve, nos próximos 2 anos, de 35 anos, né, de arrendamento e também de operações. Provavelmente, esse edital publicado hoje da ANTAC, ele não dá preferência à empresa que agora assumir, mas ele abre certas lacunas de flexibilidade e facilitação para quem assumir agora ficar e ocupar por mais o restante do período. Esse processo, ele deverá trazer de volta o desenvolvimento pleno do Porto, porque uma coisa é ficar por 2 anos, como a senhora falou, mas outra coisa é assumir a operação por 35 anos, é algo inédito, né? Bem mais do que o último de 25. Mas só garantir que eles vão ter a concessão por 35 anos e não garantir tempo de gestão também dificulta, porque cada 2 anos, cada 4 anos ou 5 anos, se você mudar a gestão, também é ruim. Então, a gente não pode pensar que, claro, que essa empresa, ela vai ter, seja ela quem for eleita a assumir o Porto agora por 2 anos, né, que a gente tem que esperar o resultado de amanhã, ela vai ter a facilidade, ela vai ter o conhecimento, ela vai estar 2 anos aqui dentro, já vai entender do funcionamento, da logística de trabalho. Mas nós não estamos falando só de ter a gestão na mão, de ter o comando da autarquia por 30 anos, 35 anos, que realmente é bastante. Mas nós temos que pensar em quem está na gestão, porque tem se mudado constantemente a gestão. Aí a senhora fala da nomeação do superintendente do Porto, que hoje cabe ao prefeito municipal. Sim. Né? Mas, independentemente se for uma indicação política, vai ficar vulnerável a esse tipo de situação, né, vereadora? Mas será que nós não podemos pensar em mudar essa estratégia? Será que não seria uma oportunidade que nós vamos ter agora em pensar em mudar isso? De quem tem que sair essa iniciativa? Da ANTAC, do município ou do poder do governo federal? Eu acredito que do ANTAC. Porque o que aconteceu com essa gestão que estava aqui? Não foi culpa deles, mas talvez uma negligência, como eu te falei. Vereadora, outro assunto que é importante a gente falar é sobre a BR-470. A senhora também participou de diversas reuniões e está acompanhando todo agora o processo de duplicação e também do futuro dessa importante BR de escoamento, não só de veículos da região do Vale, mas principalmente também de cargas. A BR-470 ela é uma constante preocupação do deputado federal Jorge Goetti, em conjunto com o deputado estadual Oscar Gutz. Tá? Então, eles estão em constante reuniões, em busca de aprimoramento nos trabalhos para liberar o mais rápido possível, porque é uma BR que nós usamos há pouco tempo, né? Foi ampliada e já está ultrapassada. Se você pensar na BR-470, ela virou uma avenida, porque constantemente é congestionamento, você se perde ali. Olha o tempo que você gasta na BR. Então, essa é uma preocupação tanto do deputado federal Jorge Goetti, quanto do deputado estadual Oscar Gutz, tá? Para a gente ver a melhoria. E claro que nós todos seremos beneficiados, né? O escoamento de cargas, a logística, a agilidade desse trecho, principalmente aqui de Navegantes até Indaial, até Rio do Sul, ele é fundamental para a economia se desenvolver aqui na região, não é, vereadora? Com certeza.
E esse eu acho que é um dos piores trechos, né, que nós estamos aqui, né? E cada vez se fala mais em ampliar, em duplicar, mas parece que não anda. Então isso é um foco de atenção nesse momento dos 2 deputados. Vereadora, tem outro assunto, eu queria que a senhora pudesse passar a sua opinião e também como é que a senhora percebeu ele e o desfecho dele, né? Nós estamos chegando em outubro também, e nós temos as festas de outubro em todas as cidades aqui, né, do Vale do Itajaí. E Itajaí sempre tem uma festa tradicional, que é a marejada. Nesse ano não será realizada, porque, né, houve um processo do prefeito enviar o projeto para cá, para utilizar a rúbrica do Fundo de Turismo, da Secretaria de Turismo. A Câmara rejeitou, né, a urgência do projeto e o Poder Executivo simplesmente, né, ele optou por não realizar a festa, nem com outro orçamento, nem com outra proposta. Mas, quando chegar na hora, a população e os turistas vão ver, olha, a festa não tem. Em quem vai cair essa conta? Olha, essa é uma pergunta bem difícil de responder, tá? Porque como moradora de Itajaí, independente, eu acho que é lamentável nós perdermos essa oportunidade de termos a marejada. Porque a marejada, ela levou a cidade de Itajaí para o cenário nacional e até internacional de turismo. Tem muitas famílias que se deslocam das suas casas, das suas cidades, até de país, para vir especialmente na nossa marejada. É uma festa familiar, é comidas típicas, é um ambiente muito gostoso. E as últimas festas, elas foram excepcionais. Eu não consigo entender o que houve entre a prestação de contas do evento e a liberação das verbas. É uma pena, sinceramente. Nós, como itajaiense, como moradores, estamos perdendo muito. E eu sinto, é lamentável essa situação. Vereadora, um outro assunto, a senhora tem também uma participação em comissões, até no trabalho de assessoramento ao deputado, a senhora participa de comissões que tratam sobre demandas de empresas, né? Então tem a Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas, e a senhora é presidente da Subcomissão das Micro e Pequenas Empresas, né? No âmbito da Comissão da Indústria, Comércio e Serviços, né? Essa comissão conta só com deputados, mas tem também uma comissão por fora que a senhora participa? Não, eu acho que eu não participo, eu participei como ouvinte, né? Como ouvinte, sim. Porque a questão da pequena e média empresa, para nós, né, ela é muito importante. E o deputado, ele defende a nossa participação feminina. Então, eu fui convidada a participar da reunião em função dessa situação. Como que eu vejo essa situação? Eu vejo com bons olhos, porque a ampliar os benefícios para a pequena e média empresa, em conjunto com o empreendedor, isso facilita para nós, principalmente nós mulheres. Nós mulheres empreendemos a todo momento. Então, se nós tivermos políticas e facilidades, alguns benefícios, alguns financiamentos que vão facilitar, eu acho que nós vamos trazer boas oportunidades para a cidade, gerando novos empregos. Essa sua participação, até mesmo que não faça parte da comissão, mas está ali sendo convidada, sendo ouvida e levando as demandas, principalmente de mulheres empreendedoras, pode também dar um novo marco de ações que possam fomentar o desenvolvimento de micro e pequenas indústrias tocadas por mulheres. Com certeza, essa é a nossa expectativa, né? Porque passou o tempo que nós mulheres deveríamos ficar só em casa ou cuidando das nossas famílias. Chegou o momento de nós mulheres nos empoderarmos, estarmos à frente de empresas, indústrias, lojas, o comércio em geral. Então, acho que esse é o momento. E falando no momento, assim, no geral de mulher, o PL, ele é um partido que ele favorece muito a participação da mulher. Ele chama muito a mulher. Então, eu acredito que nós podemos fazer muito por todas as mulheres. Nós tivemos um cenário polarizado na política nacional que se estendeu em todo o território nacional, na divisão entre esquerda, direita e também na escolha depois do presidente. O PL é o partido
do ex-presidente. Mas hoje ele busca um posicionamento muito mais de diálogo e propositivo do que reativo. É isso, eu estou certo ou não? Sim, você está certo. Nós temos que pensar quanto partido que tanto a esquerda quanto a direita tem coisas boas. Nós não podemos pensar que tudo que vem da esquerda é ruim e que tudo vem da direita. Então, hoje o PL ele está mais ao centro, buscando diálogo e buscando apoio para melhorar a vida da população. Então, muitas vezes vai vir demandas da esquerda que são úteis para nós. Por que nós não vamos aprovar? Por que nós não vamos sentarmos para conversar? Eu acredito que o diálogo ainda é a chave do negócio. É a peça mais importante que nós temos. Se a gente não ter um diálogo para discutir o que vai favorecer, o que vai ajudar, o que é bom, o que é ruim, nós nunca vamos chegar a uma conclusão. Ninguém ganha com briga. A briga só é bom no momento ali que você vai expor, vai colocar a sua raiva para fora, mas isso não vai levar a lugar nenhum. Nós precisamos pensar num país, num estado, numa cidade, nós temos que pensar. Então não podemos pensar que só a direita está certa ou só a esquerda. Nós temos que buscar o diálogo para nos aproximarmos. Esse é o objetivo. Vereadora, muito obrigado por aceitar o convite da entrevista. Sucesso na sua carreira política e profissional. Eu é que agradeço a oportunidade de participar e de colocar todos os meus pensamentos aqui para vocês. Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima.